Olá, meu nome é Marcela, sou professora de matemática já há algum tempo, trabalhando nas diversas áreas, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, há muito tempo já ensinando matemática. E nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre congruência de triângulos. E para começar a falar sobre a congruência de triângulos, eu trouxe aqui alguns sinônimos da palavra congruente. De acordo com o dicionário online Tribera, congruente está relacionado à proporção, sinônimo de proporção ou proporcional, conveniente ou que tem a mesma medida. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar mais esse termo para se referir a congruente. Então, em matemática, congruente é tudo aquilo que tem a mesma medida. Mas agora, de forma específica, a gente vai trabalhar a congruência de triângulos. Bom, para saber quando dois ou mais triângulos são congruentes, é preciso que a gente analise entre eles os lados e os ângulos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo ABC e eu tenho aqui um triângulo PQR, esses triângulos serão congruentes se o ângulo A, que é correspondente ao ângulo P, tiverem a mesma medida, o ângulo B, que é correspondente ao ângulo Q, tiverem a mesma medida, e o ângulo C, que é correspondente ao ângulo R, tiverem também a mesma medida. E além disso, os lados correspondentes serem proporcionais. Então, por exemplo, o lado AB é correspondente ao lado PQ, eles têm que ter a mesma medida. O lado BC, correspondente ao lado QR, tem que ter a mesma medida. E o lado AC, correspondente ao lado PR, também terá a mesma medida. Nesses casos, eu posso afirmar que o meu triângulo ABC ele é congruente ao triângulo PQR. Bom, a gente utiliza esse símbolo aqui para congruência, tá? Então, ABC é congruente a PQR. Mas por que eles são congruentes? Porque lados e ângulos correspondentes são congruentes. Eles têm a mesma medida. Porém, imagina, gente, todas as vezes que tem que mostrar, que afirmar que dois triângulos são congruentes, eu tenho que analisar todas essas informações. Será que eu sempre vou ter de posse todos os lados e todos os ângulos dos dois triângulos dados para poder garantir a congruência entre eles? Nem sempre isso acontece. Para isso, existem os casos de congruência. Os casos de congruência são casos em que basta que a gente analise 3 elementos, os dois triângulos, e a gente conclua com isso que os dois triângulos são congruentes, tá? Então, vamos ver aqui quais são esses casos de congruência. A congruência de triângulos, ela vai ser muito útil quando a gente entra em outros polígonos, por exemplo, nos quadriláteros, e a gente precisa demonstrar algumas relações desses quadriláteros. Então, é através da congruência de triângulos que a gente demonstra essas propriedades, ok? Bom, então aqui os nossos casos de congruência. Bom, o primeiro caso é o caso lado, lado, lado. Ele garante o seguinte: se em dois triângulos os lados correspondentes forem congruentes, os triângulos serão congruentes. Então, eu não preciso conhecer todos os lados e todos os ângulos. Basta que eu conheça os 3 lados, tá? Se os 3 lados nos dois triângulos forem congruentes, eles também serão. Por exemplo, tem aqui o triângulo ABC, tenho aqui o triângulo PQR. Se o lado AB tiver a mesma medida do lado PQ, o lado BC, mesma medida do lado QR, e o lado AC, mesma medida do lado PR,
eu posso afirmar com certeza que esses triângulos são congruentes. Ok? Então, o primeiro caso de congruência é caso lado, lado, lado. Bom, o segundo caso de congruência ele é o caso lado, ângulo e lado. Bom, esse caso aqui, ele diz o seguinte: se no triângulo eu conheço dois lados e um ângulo formado entre eles, se esses lados e esse ângulo, eles forem congruentes, então os dois triângulos também serão. Então, novamente, eu não preciso dos 6 elementos, né? Mas se esses elementos nessa ordem aqui forem congruentes, posso afirmar que os outros lados e ângulos também serão. Então, tenho aqui de novo triângulo ABC, triângulo PQR. Então, imagine que eu tenho aqui o lado AB congruente ao lado PQ, o ângulo o ângulo B congruente ao ângulo Q e o lado BC congruente ao lado QR. Olha só, nós temos um lado, um ângulo e outro lado. E observa que o ângulo está sendo formado entre os dois lados. Isso daqui já é suficiente para eu poder garantir que o triângulo ABC é congruente ao triângulo PQR. Mas observa, os casos de congruência eles valem se os dados estiverem nessa ordem, tá? Bom, terceiro caso de congruência. Terceiro caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Então, se eu tiver dois ângulos e um lado formado entre eles congruente, os dois triângulos também são. Então, vamos lá de novo. Triângulo ABC. Triângulo, vou mudar aqui um pouquinho, a linha, belinha e celinha. Imagina que desse triângulo aqui, eu conheço o ângulo A, tem a mesma medida do ângulo A'. O ângulo B, a mesma medida do ângulo que B'. E o lado AB, mesma medida do A'B'. Observa que eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo. O lado formado entre os dois ângulos, né? Bom, se esses elementos eles forem congruentes, então eu também posso afirmar que o triângulo ABC é congruente ao A'B', C'. Ok? Então, se eu tenho dois ângulos e um lado entre eles congruente, então os triângulos também são congruentes. Bom, o quarto caso de congruência, ele é o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Se eu tenho um lado, um ângulo e um ângulo oposto ao lado que foi dado congruentes, eles também serão congruentes. Então, tem aqui ABC, EFG. Então, imagina que aqui o lado AB seja congruente ao lado EF. O ângulo B seja congruente ao ângulo F. E o ângulo C seja congruente ao ângulo G. Então, olha só. Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado que foi dado. Tenho lado, ângulo e ângulo oposto congruente nos dois triângulos, então os dois triângulos também são congruentes. ABC é congruente ao EFG. Ok? E temos um quinto caso de congruência, que ele é um caso mais específico. Ele é um caso válido somente para triângulos retângulos, tá? É o caso ângulo reto, lado, lado. Bom, por ter o ângulo reto já é um triângulo retângulo. Então ele me diz o seguinte: se num triângulo retângulo eu tenho um ângulo reto e dois lados consecutivos, congruentes, aqui meu triângulo ABC, tem aqui um triângulo retângulo PQR, e esse lado e esse são congruentes, então esses dois triângulos retângulos aqui, eles também são congruentes.
Mas lembrando que esse caso de congruência é um caso específico para triângulos retângulos. Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo PQR. Bom, mas vamos ver como que a gente utiliza desses casos de congruência para resolver alguma situação de problema. Vamos pegar um exemplo aqui. Tenho aqui uma figura em que ele me afirma o seguinte: o lado AB é paralelo ao lado ED e o segmento BC é congruente ao segmento CD. Essas são as informações do problema e eu tenho aqui a figura. Bom, A, B, C, D e E. Bom, esses dois lados são paralelos e esse segmento BC congruente a esse. Além disso, ele me diz o seguinte: o segmento AC vale 2A menos 6, enquanto o segmento CE vale 26. Do mesmo jeito, AB vale 35 e 35, desculpa. E ED 3B mais 5. Então ele fala o seguinte: determine os valores de A e B na figura, né? Usando algum caso de congruência, né? Eu tenho que primeiro provar que esses triângulos são congruentes para poder usar a igualdade entre os lados correspondentes, né? Então vamos pensar no seguinte: se eu tenho essa figura formada aqui por semirretas unidas no mesmo vértice, eu posso afirmar que esse ângulo aqui e esse, eles são congruentes, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. No mais, a gente ainda tem o seguinte: se eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo B aqui e esse ângulo D, eles são ângulos alternos internos. E a gente sabe também que ângulos alternos internos têm a mesma medida. Então, observa só. Eu já tenho um ângulo, um lado e um ângulo comum, não tenho? Então, pelo caso lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, esses meus dois triângulos, eles são congruentes. E se eles são congruentes, os outros lados correspondentes são proporcionais. Então, eu posso aplicar, né? São proporcionais? Não, desculpa, são iguais. Então, eu posso aplicar a igualdade entre esses lados. Então, por exemplo, eu posso dizer com segurança que esse lado tem o mesmo valor que esse, tem a mesma medida, porque eles estão de frente para ângulos de mesmo valor. Então, 3B mais 5 é igual a 35. Daqui a gente consegue isolar o valor de B, né? Então, esse 5 positivo vai para lá negativo, 3B igual a 35 menos 5, que dá 30, o que significa, então, que B vai ser igual a 30 dividido por 3, B vale 10. Bom, do mesmo jeito, esse segmento 2A menos 6, ele é correspondente ao 26. Por quê? Porque eles estão de frente para ângulos de mesma medida. Então, significa que se eles são correspondentes, eles vão ser congruentes, já que os triângulos são congruentes. Então, eu posso afirmar que 2A menos 6 é igual a 26. Daqui também, isolando o valor de A, eu tenho 2A igual a esse 6 passa somando, 26 mais 6 é igual a 32, o que significa então que A vai ser a metade de 32, que é igual a 16. Então, nós conseguimos aqui determinar os valores, né, de A e B no triângulo, né, primeiro provando a congruência dos dois triângulos. Se os dois triângulos são congruentes, então significa que todos os lados correspondentes também têm a mesma medida, ok? Então, esses casos de congruência, eles vão servir para a gente poder trabalhar com muitas relações
tanto nos triângulos quanto em outros polígonos, tá? Então, vão servir para a gente demonstrar propriedades de outros polígonos, assim como para resolver problemas, né, relacionados a triângulos. Mas desde que a gente consiga provar, usando algum caso de congruência, que os triângulos são congruentes, tá ok? Então, só relembrando, são 5 os casos de congruência: caso lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e ângulo oposto, ângulo reto, lado e lado, ok? Bel, obrigada.